E aí, pessoal dos oitavos anos, tudo bem com vocês? How are you doing? I hope you are fine. I hope you're nice and at home, ok? Bom, o que nós vamos ver neste vídeo aqui? Nós já vimos os verbos irregulares, tá? A gente está estudando o passado simples e nós vimos aí os verbos irregulares, tá? Que tem a sua própria forma no passado. Mas vamos falar hoje sobre os verbos regulares, tá? Porque também é necessário a gente saber algumas coisas, alguns detalhes sobre verbos regulares, tá? Primeira coisa, né? O que é um verbo regular? Um verbo regular é aquele verbo que mantém a forma básica e a gente usa apenas um sufixo para mudar ou a pessoa dele ou o tempo, tá? Na maior parte das vezes o tempo. Tudo bem? A regra básica é que os verbos regulares, eles formam o passado acrescentando-se o ed, as letras ed ao final do verbo, tá? Com algumas ressalvas que eu vou explicar nessa aula aqui, ok? Neste vídeo aqui. Eu separei alguns exemplos aqui, eu fiz alguns exemplos, tá? Então, primeiro eu vou ler, antes de mostrar aí para vocês, alguns verbos regulares. Olha só, nós temos aí o love, like, live, face, fake, waste. Tá? Quais verbos são esses? Love, o verbo amar ou adorar, dependendo do contexto. Like, gostar. Live, morar ou viver. Face, encarar. Tá? Face também é rosto. Se você colocar como um substantivo, é rosto, mas como um verbo ele é encarar, tá? Usar o rosto. Tá? Face. Fake, falsificar. Só lembrar das fake news, né? Notícias falsas. Fake é falsificar. Waste. Waste é desperdiçar. Tá? Observem, tá? Vou mostrar agora para vocês. Observem isso daqui. Todos esses verbos regulares, eles terminam em E, com a letra E, the letter I, letter E, pardon. Letter E in English. Ela é a letra E em inglês. Quando o verbo regular termina com a letra E, para formar o passado dele é só acrescentar a letra D. Então, o passado de love vai ficar loved. Tá? Loved. Like vai ficar liked. Liked. Tem uma pequena diferença na pronúncia aí, dependendo das letras que formam o verbo, tá? Live. Eu leio lived no passado. Lived é o passado de live. Face. No passado ele fica faced. Faced. Fake, no passado é faked. Right? Faked. E waste, no passado é wasted. Okay? Wasted. Muito bem. Sabendo disso, nós temos aqui, eu preparei aqui uma outra lista de verbos ainda regulares. Tá? Só que dessa vez eu tenho aí, ó, os verbos wash, work, listen, look, burn, stop, drop, rob. Tá? O que nós temos aí? Nós temos o verbo wash, que é o verbo lavar, work, trabalhar, listen, ouvir, okay? Look, olhar, tá? Burn, queimar. Stop, parar. Drop é o verbo pingar. Pode ser também eu soltar alguma coisa, deixar alguma coisa cair, mas basicamente vamos entender como o verbo pingar, drop. Okay? E o rob é o verbo roubar. Mas agora observem uma coisa. Esses verbos aqui, eles terminam em consoante. Tá? Todos eles terminam numa consoante. E a regra
diz o seguinte: quando eles terminam em consoante, eu acrescento ed no final. Quando um verbo regular, tem que ser regular. Quando um verbo regular termina em consoante, eu acrescento o ed. Então vai ficar como aí? Passado de wash, vai ficar washed. Washed. Aí eu leio assim. Work, vai ficar worked. Worked. Listen, vai ficar listened. Listened. Look, looked. Burn, o passado é burned. Burned. Stop, o passado é stopped. Drop, o passado é dropped. E rob, o passado é robbed. Agora, reparem esses três últimos verbos. Tá? Que nós temos aí o stop, drop and rob. Eles terminam com a sequência consoante, vogal, consoante. Tá? Consoante, vogal, consoante. Quando o verbo termina assim, com a sequência consoante, mais uma vogal, mais uma consoante, eu tenho que, para formar o passado dele, dobrar a última consoante. Tá? Então, para eu escrever o passado de stop, vai ficar stopped com dois P's. Tá? Stopped. Assim. Tá? Para eu formar o passado de drop, também eu vou dobrar o P. Dropped. Ok? E o passado de rob, eu vou dobrar o B. Robbed. Tá? Então, são só alguns exemplos. Essas são as regras, tá? Para verbos regulares. Agora vamos a terceira regra, que é simples. Quando eu tenho um verbo regular terminado em consoante mais Y, tá? Tem a consoante mais um Y. O que eu faço? Eu vou tirar esse Y para formar o passado dele. Eu vou tirar esse Y e substituir por IED. IED. Okay? IED no final. Eu tenho aqui os verbos study, cry, try, worry e carry. Tá? Study, verbo estudar. Cry, o verbo chorar ou gritar, dependendo do contexto. Try, tentar. Worry, preocupar, se preocupar com alguma coisa. Quando alguém fala don't worry, não se preocupe. Carry, carregar. Carregar alguma coisa, não de carregar com energia. Carregar mesmo, levar com você. Carry, ok? E o passado desses verbos vai ficar de que jeito? O passado de study vai virar studied. De cry, cried. Try, tried. Worry, worried. Carry, carried. Tá? Vai ficar assim. Eu vou tirar o Y, reparem aí todos os verbos. Eu vou tirar o Y e colocar IED. Então, essa é a regra dos verbos regulares. Tá bom? Para formar o passado do verbo regular. Tá? Então, lembrando aí, recapitulando as regras, o passado dos verbos regulares, ele é formado com ED, lembrando que se ele já terminar em E, é só acrescentar o D. Primeira regra. Segunda regra, se ele terminar em consoante, eu acrescento ED. Terceira regra, se ele terminar em consoante mais Y, eu tiro o Y e acrescento IED. E a nota de rodapé, aí a anotação no pé de página, se ele terminar na sequência consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante. Tudo bem? Essa é a regra para os verbos regulares. Tá? Mas como é que eu vou saber se um verbo é regular ou irregular? Aí é igual no nosso português, a questão de costume, estudo. Tá? A questão de você se familiarizar com a língua. Tá? Com o tempo de estudo, com o tempo de exercício, de leitura, a gente vai sabendo. Não existe uma regra para detectar se um verbo é regular ou irregular. Não, eu tenho que ir aprendendo. Tá? Por exemplo, o primeiro verbo que a gente aprende, o to be, ele é irregular. Por quê? Porque ele tem a sua própria forma no passado.
E mesmo no presente, ele muda bastante de forma. Ele não mantém a forma básica. Por exemplo, vamos recapitular lá. Ser, para eu falar ser, é be. Ou to be, se eu for colocar ser no infinitivo, mas a forma básica dele é be. Mas e para falar eu sou? Eu não falo I be, eu falo I am. Então, olha só, é o mesmo verbo, é o verbo to be, mas para cada pessoa, para cada situação, ele tem uma forma própria. Por isso que ele é irregular. Outro verbo irregular, o verbo ter, né? Que é o verbo have. Para falar eu tenho, eu digo I have. Mas, se eu for falar ela tem, é she has. E se eu for falar eu tive, é I had. Então percebam, ele muda muito. Ele não mantém o radical que a gente chama, ele não mantém a base da palavra. Bom? E o verbo regular não. O verbo regular, ele mantém a base, ele só forma o passado acrescentando de, ed ou ied. Tá bom? Preparei algumas frases para a gente treinar a leitura e pronúncia. Então eu vou ler e vocês repitam. Tá? My son loved the amusement park. My son loved the amusement park. Estou dizendo aqui nessa frase, meu filho adorou o parque de diversões. My son loved the amusement park. My son, com O, S-O-N. My son loved the amusement park. Meu filho adorou o parque de diversões. Outra frase. I studied English yesterday. I studied English yesterday. Right? I studied English yesterday. Eu estudei inglês ontem. Tá? Fácil, bem simples, né? I studied English yesterday. Okay? Outra frase. The thieves robbed the bank. The thieves robbed the bank. The thieves robbed the bank. Para dizer, os ladrões roubaram o banco. Tá? Assim, ó. The thieves robbed the bank. Right? Easy, no? Easy, right? Bom, gente, eu coloquei lá no roteiro de estudos que eu vou enviar podcasts, tá? Áudios, para vocês responderem no exercício. Então, aquele exercício que eu mandei para vocês lá, está escrito em inglês, ouça os podcasts e escreva o que você ouviu em português, é porque eu vou fazer um podcast bem explicadinho, tá? Não vou deixar dúvidas. Com a leitura de algumas frases em inglês, tá? Vou escolher vocabulários que a gente já aprendeu até aqui, para vocês ouvirem e escreverem ela em português, tá bom? Escrever o que vocês ouviram, só que já traduzindo, tá bom? Então, esse é o primeiro vídeo, tá? Depois vou fazer um vídeo falando sobre mais coisas, sobre mais verbo regular e irregular. E, for a while, tá? Por enquanto, that's all. Isso é tudo. Bye bye. Stay home.